Fala família, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Já tem um tempinho que a gente não se vê, mas por um bom motivo, né? Eu passei aí uns 15 dias meio gripado, mas estamos aqui de novo, né? Até porque sem voz o host não pode falar. Então, voltando aqui à nossa casa, estou recebendo aqui um grande amigo, Matheus, CEO da Mais Impact. E como já é de praxe, né? Não sou eu que vou ficar falando do nosso convidado, eu vou deixar ele falar. Matheus, seja muito bem-vindo ao Porta Estreita, né? Uma honra para mim estar te recebendo aqui. E a palavra, meu querido, está contigo. Fala um pouco pra gente, né? Quem é o Matheus e como é que tu conheceu esse cara chamado Jesus e o que foi esse impacto na tua vida? Conta um pouco aí do teu testemunho pra gente, por favor. Cara, como tu já falou, né? Meu nome é Matheus, tenho 18 anos, sou novo convertido. Faz pouco tempo que eu me entreguei a Jesus, né? De corpo e alma e espírito, me entreguei totalmente faz pouco tempo. Quanto tempo, Matheus? 6 meses. Né? 6 Sendo meses? bem Tu és exato, convertido há 6 meses? Nas primícias agora eu entreguei minha vida pra Janeiro? Jesus. Sim. Eu já nasci, né, numa família cristã. Só que é aquela família cristã que não pratica, né? Que não busca, que não vai. Fui algumas vezes na igreja, mas nunca cheguei a me aprofundar, estudar a palavra. Eu ia na igreja a maioria das vezes quando tinha alguma coisa pra comer. Vou ser bem sincero, assim, quando tinha lanche, essas coisas. Lá na frente de casa tinha uma família que fazia culto e o jeito que eles chamavam era uma isca, né? Querendo ou não, era uma forma inteligente. Uma estratégia, né? Uma estratégia de trazer as pessoas pra uma cobertura espiritual, né? Que é a casa do Senhor, isso aí é top. Ao meu ver hoje, né? E só que naquela época, quando eu era criança, eu ia só pra comer, só pra lanchar, só pra comer merenda. Mas isso era em Brusque? Tu é de Brusque? Não, eu sou lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, da onde? Sim, nasci em Gramado e me criei em Canela. Numa cidade pequena. Essa cidade, lá em Gramado, Canela, ela funciona da seguinte forma. Lá não tem essa oportunidade, essa possibilidade de se desenvolver na vida. Entende? Lá ou tu nasce muito pobre ou tu nasce muito rico. Entendeu? Não tem essa questão. Para as pessoas que querem evoluir na vida, o máximo que tu atinge lá é ser barbeiro. Abrir uma barbearia, pra tu ter ideia. Entendeu? Que foi uma coisa que eu fiz, inclusive, na minha jornada, né? Um pouco da minha história. Eu comecei minha vida profissional cedo já. Eu acho que em torno de 11 anos. Um dia eu tava em casa e eu sempre incomodava minha mãe. Ô mãe, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, eu quero comprar minhas coisas. Incomodava. Ela falou, não, tu é muito novo, guri. Imagina 11, 12 anos. Não faz sentido. Daí, um certo dia, eu fui no mercado lá da frente de casa, vi que o dono tava na pauleira, assim, um monte de gente passando no caixa, e ele empacotando e atendendo, meio que atrapalhado, assim. Daí eu fui mitidinho e comecei a empacotar as coisas pras pessoas, assim. Daí ele olhou pra mim, aí top, tá me ajudando. Daí dei uma força pra ele, empacotei, ajudei no que precisava. Daí no final do dia ganhei uma barra de chocolate. Daí, esse foi meu primeiro emprego. Daí eu comecei a ir mais vezes até que ele me contratou. Fiquei lá fixo, comecei minha vida... apesar de ser agora nos novos tempos é bem difícil trabalhar jovem, né? Sim. E eu consegui essa oportunidade aí e agarrei com todas as forças. Também não era algo muito sólido, muito fixo, né? Muito novo. E daí foi indo. E aos 13 para 14 anos eu vim a minha primeira vez aqui em Brusque. Eu fiquei aqui 8 meses. E nesses 8 meses foi um tempo de muito aprendizado na minha vida. Muito mesmo. Foi a primeira vez que eu me relacionei com vendas, com comércio. Eu fui vender doce no sinaleiro. Fui me aventurar, né? Porque nessa busca, né? Eu sempre busquei ser empreendedor. Eu nunca aceitei essa ideia de CLT, de trabalhar por horas. Eu sempre achei muito chato. Não queria. Eu queria sempre fui um cara aventureiro, sabe? Então, nisso eu fui e busquei essa oportunidade. Comecei a vender, cara, aprendi muito, sofri muito, entende? E quando a gente tá lá na rua, dá pra ver que as pessoas são más, né? O mundo jaz no maligno. E muito eu sofri, muito eu aprendi, muita coisa boa teve também. Comecei a aprender, ter o primeiro contato com o dinheiro. E nesse tempo, eu lembro até hoje, eu comprava tudo que eu queria. Doce, besteira, tudo. Porque eu ganhava, pra tu ter ideia, as pessoas acham que quem trabalha no sinaleiro não ganha nada. Mas vocês vão ficar surpresos quando eu falar o quanto que eu ganhava por hora. Eu ganhava R$50 a hora. Pra tu ter uma ideia. Pô, hoje em dia... A média aí que o pessoal ganha o quê? 12, 15 reais por hora trabalhando? Não, se tu trabalhar 10 horas num dia, é 500 pila. Não, pô. Eu trabalhava... Nossa, e ainda mais que eu era novo, né? O pessoal se comovia. Eu usei dessa estratégia, né? Sempre tem... Cada um tem seu pitch.
Daí eu usei, não entendia isso naqueles tempos. E Pô, comecei. 500 pila por dia, vezes 10 dias, 5 pau. Trabalhava, ganhava. Só que eu não era disciplinado, né? Uhum. Eu trabalhava, ia Ganhava- lá. Nossa, eu via cenzão assim na minha mão, força de nota de 2 pila, contando assim, me achava um magnata. Contando. 2, 4, 6, 8, 10. Já pensei que era Contava, nota assim. de 100, né? Não, já foi sempre mentalizando e imaginando, né? Já foi top. Daí guardava, sempre guardava assim. E eu gostava de guardar o dinheiro, eu não trocava por notas maiores, porque eu gostava de Volume. visualizar o bolo, o volume, assim. Eu puxava do meu bolso, às vezes, quando eu ia no mercado, propositalmente. Eu puxava aquele bolão, assim, contava até chegar na nota que eu queria, na frente da mulher e mostrava. Realidade, né? Da realidade que eu vim. Eu vim de um... Mesmo morando em Gramado, no caso, eu morava em Canela, na cidade do lado, que é uma cidade turística, muitas pessoas visitam por sua cultura, por ser uma... Lá é caro, né, pra ficar lá. E eu morava num bairro periférico. Tinha o São Luís, o São Lucas, São Rafael. Sabe que esses bairros são, a boca não é boa, né? Daí no meio, assim, tinha o Canelinha. O Canelinha foi de onde eu vim. Nossa, o Canelinha é o bairro mais top que tem lá. Mais top, eu digo assim, lá era a boca brabo. Eu não posso falar coisas que aconteciam lá, mas era Barra loucura. pesada. Barra pesada, bairro Barra Pesada. E lá eu aprendi a viver na selva, né, cara? O cara vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Estudei numa escola também que era cada um por si. Minha escola era tensa, cara. Tensa mesmo. Meu irmão, coitado, passou por poucas e boas naquela escola, sabe? E fui me desenvolvendo, quebrando muito a cara na vida, apanhando. Eu fui um cara que apanhei muito, assim, sabe? Da vida. Eu não tive um pai. Meu pai, ele, como eu posso te falar, ele não aguentou a responsabilidade de ter filhos, entende? Eu vim de uma família assim que minha mãe, ela era uma jovem que sofreu muito também, né? Uma mulher guerreira, cara. Minha mãe é uma mulher guerreira, batalhadeira. Sofreu muito na vida e com esse sofrimento ela se juntou com meu pai, que era um cara que era meio doidão assim, né? Meu pai era doidão, mas o meu pai, eu digo que uma característica eu peguei dele, que foi o dom da comunicação. Meu pai é um dos maiores comunicadores que eu já conheci na minha vida. Ele tem, cara, um dom incrível de influenciar as pessoas, manipular elas, entende? Pra fazer o que ele quer. O cara, assim, o cara tem uma lábia, assim, que é diferenciado, entende? Daí isso eu fui me desenvolvendo. Esse é o resumo de quando eu era da minha infância, né? Mas só pra eu abrir um parênteses, Eli. Eu chamo ele de Eli porque é Eli Matheus, tá, galera? Então, Matheus Eli, né? Uhum. Mas eu fico às vezes chamando ele de um nome e outro, né? Volta e meia, São João veio, mas é a mesma pessoa, tá? Como é que tu veio parar em Brusque? Aí que tá. Daí, nesse meio tempo, eu me mudei lá de Canela em 2022, acredito que tenha sido. A gente veio, eu e minha família, eu e minha mãe e minha avó, pra Camboriú. Pra essa cidade nova. Foi primeiro pra Camboriú. Primeiro pra Camboriú, aqui perto aqui. E em Camboriú, daí foi que eu me vi sem oportunidade, eu me vi sem saber o que fazer, né? Porque lá em Canela eu já trabalhava. Eu trabalhava de garçom, de barbeiro e ainda fazia parte do Natal Luz, ator. Eu conseguia conciliar tudo isso ali e trabalhar junto. Só que daí eu me vi sem oportunidade. Eu pensei, tô sem grana, não sei o que eu faço, o que eu faço agora? Daí um cara, um dia, num Uber, quando eu peguei um Uber, ele me encontrou e me falou o seguinte: cara, eu vi que tu é um cara comunicativo, o que tu faz da vida? Eu falei, cara, assim, não tô fazendo nada, eu sou jovem, tô em busca de uma oportunidade. Daí ele falou pra mim assim, cara, vamos vender doce comigo na praia? Eu falei, bora. No mesmo dia, né? Eu falei, bora, vamos lá. Daí tive essa minha primeira experiência vendendo doce lá na Barra de Balneário Camboriú. Lá naquele lá. Pra quem não sabe, lá em Balneário Camboriú, pra vender doces tem que ter um alvará, né? E esse alvará tu só consegue maior de 18 anos. Perfeito. E a minha dificuldade não era só vender, passar pelas pessoas que te olhavam com cara feia, sabe? Eu tinha que abordar as pessoas lá na praia, curtindo, debaixo de sol. Foi um treinamento também na minha vida. Debaixo de sol, ir conversando com as pessoas, abordava e elas sempre olhavam com cara feia, com desdenho e não queriam saber. Entende? Isso foi um grande desafio, muito desafiador essa primeira abordagem. Foi aí que eu quebrei o medo de falar com qualquer pessoa em público, entende? Falar, abordar. Daí nisso eu fui muito treinado. Deus entende? já foi te preparando Deus desde sempre. Cara, Deus foi me preparando muito. Vocês vão entender por quê. Daí, nisso, eu comecei a vender e me destaquei. Vendi muito bem.
E só que não era só eu que não tinha alvará lá naquela praia. Era diversos vendedores. Daí nisso eu fiz amizade com todos. Criei um grupo no WhatsApp e falei, aqui vai ser um grupo onde nós vamos passar onde tá os fiscal, onde tá tudo. Daí eu comecei a reunir, fiz networking, que eu não entendi o que era networking ainda, com todos os vendedores que não tinham alvará lá na praia. Hoje em dia eu não faria isso, porque eu sei que é desonra, né? A gente tem que respeitar autoridades. Mas daí fiz isso e juntei o pessoal e daí a gente conseguia trabalhar, porque a gente sabia onde estava os fiscal. Perfeito. Daí nisso, depois dessa venda de doces, em 1 ano, em Balneário Camboriú, olha onde o senhor me levou em 1 ano. Em 1 ano eu saí de vendedor de doces em Balneário Camboriú a morar em uma cobertura avaliada em alguns milhões de reais. Isso em 1 ano. Quando o senhor quer fazer alguma coisa, não há limites, não há como mensurar o que ele quer fazer na sua vida. Então, deixa eu explicar como que isso aconteceu, né? 1 ano, não lembro muito bem se era o ano de 2022, 2023. Eu encontrei 4 adolescentes. Nesse meio tempo ainda... Lembra o Gustavo? Ele estava comigo, ele veio em dezembro passar 1 mês comigo, lá em casa, daí ele foi vender comigo. Parceria, o cara é meu amigão de coração, o Gustavo. Daí a gente foi vender junto nós dois. Lá de Canela, Gustavo. O Gustavo veio de Canela passar um tempo lá em casa pra nós vender, pra ver como é que era. Ele queria também se aventurar, né? Daí nisso, ele veio, a gente foi e encontrou 4 adolescentes da nossa idade, mais ou menos. E aquele dia foi uma explosão de energia, assim, a gente falou com eles, conversando. E sabe quanto aqueles caras ganhavam mais ou menos em média em mês? Mensal, eles faturavam em torno de R$1 milhão cada um, mensalmente. Daí eu falei, meu Deus, eu via que eles tinham coisa, relógio, roupa de marca, cara. Perguntei, cara, o que vocês fazem da vida aí pra ganhar tanta grana? Balneário, né? Sabe como é que é uma balneário? Uma chuva de oportunidades, tanto boas quanto ruins. Daí ele me falou assim, cara, eu trabalho com marketing digital. Daí eu pensei assim, tá, mas como assim, cara? Esse cara ganha tanta grana assim com marketing, eu preciso aprender isso. Daí já botei na minha cabeça, eu preciso fazer o que esse cara faz. E daí comecei a criar uma amizade, um vínculo, um relacionamento com aqueles caras. E daí a gente se encontrou 3 vezes seguidas na muvuca de Balneário no final do ano. Tu imagina a possibilidade disso acontecer, cara. Tu sabe como é que é Balneário no final do ano, uma muvuca. Daí a gente se encontrou 3 vezes seguidas. E daí nessa terceira vez, eles me chamaram pra uma festa de network que tinha. Cara, cheguei lá, influencer famoso. Tu imagina, cara, um piá que veio lá do Canelinha, encontrar um monte de influencer, de gente famosa, assim, Everson Zóio, um monte de gente, assim. Encontrei eles e vi uma realidade totalmente diferente da minha, numa cobertura em Balneário. Só que ainda não era a nossa cobertura que a gente morava. Daí encontrei, nossa, diversos caras famosos. Pra mim, mudou totalmente a minha visão de mundo. Daí depois daquele dia, o Gustavo voltou pro Rio Grande do Sul e eu fiquei 1 mês na minha casa, focado. Deixei barba crescer, parei de ir na escola, me revoltei com o mundo. Falei, eu vou aprender essa parada aí do marketing digital. Vou aprender de uma vez por todas. Fiquei 30 dias na minha casa, não fazendo absolutamente nada. Apenas estudando e aplicando, estudando e aplicando. Um network absurdo que eu tinha, né? Que eram os meninos lá, que eram muito meus amigos. Eles estavam me ensinando, me passando as coordenadas e eu aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando e aprendi. Aprendi como é que fazia o negócio. Daí, meu amigo, daí mudou totalmente o jogo. Eu aprendi a fazer dinheiro com a internet. Daí as portas se expandiram, as coisas veio, as oportunidades, né? Cuidado com as oportunidades vinham, apareciam. Eu comecei a me envolver com coisas, cara, que não eram legais. Vou te falar Começou assim. a ganhar muito dinheiro nessa Comecei jogada a ganhar grana, cara. Ganhar grana. E agora tu imagina, um jovem periférico, que não tem noção mínima de relacionamento com dinheiro, com gestão financeira, vê muita grana entrando, meu amigo, não há o que segure, entendeu? A mente já começa a embaralhar, as ideias começam a mudar, o poder de fazer coisas assim na mão mudava, entendeu? E daí eu mudei totalmente minha mentalidade, cara. E assim, ó, depois desses 30 dias, eu fui morar com essas pessoas, a gente pegou esse apartamento, essa cobertura, que era 4 pessoas que moravam lá, a gente começou a trabalhar lá junto, e fazia grana lá, entendeu? E nisso eu fui trabalhando e fazendo grana. Assim foi que eu consegui meu conhecimento com marketing digital. Aprendi muita coisa, vi como é que eram os bastidores. Eu vi bastidores de muitas coisas, cara. Que a gente vê na internet hoje aí,
O pessoal acha que é tudo igual ela vê na internet. Não, os bastidores, meus amigos, é muito diferente do que a gente vê em cena, entendeu? Então é complicado. Mas quando fala em bastidor, o que tu quer dizer exatamente? Podes abrir? O que é isso? Cara, bastidores é tudo que acontece por trás das câmeras, de tudo que viraliza, de tudo que acontece, do pessoal que ganha grana na internet, entendeu? Tem gente que fala aí que ganha, mas no final não ganha nada, entende? É só um expert, sabe? Tem muita gente aí que é expert. Eu não vou abrir aqui Sim. pra não causar ibope, mas é muito cara aí que ganha grana é expert. O que é um expert? Expert é o cara que é a face do negócio, que tem uma mente por trás articulando tudo, utilizando da imagem dele pra vender, fazer dinheiro acontecer. Ele é só um expert que é pago pra isso. Entende? É o cara que bota a cara, mas não é Que nada bota ele. a cara. Bota a cara e o cara bota a cara e não tem medo do que pode acontecer, entendeu? Eu já tive expert, já fiz isso, já vendi com expert e tudo isso, né? O mercado do digital, né, cara? Tem infinitas possibilidades. Usa uma figura pública pra dizer que é ele, porque tem seguidor, tem engajamento pra vender o produto. Exato. Ou tu cria esse engajamento. Tem muita gente que cria, manda viajar pra Dubai, manda pra vários lugares pra criar engajamento, cara. É um negócio absurdo. Quem tem grana faz essas coisas, né, cara? Quem tem grana faz mais grana, isso aí é normal. E tudo do mundo, né? Grana que não leva a lugar nenhum, né? Tudo coisa fútil. Então, nisso eu adquiri meu conhecimento. Quebrei muita cara, fiz muita coisa errada, aprendi muito, cara. Eu não tenho aqui aquela imagem porque eu queria mostrar aquela imagem, né? Que eu mostrei pra ti no meu aniversário de 17 anos, cara. Numa cobertura em Balneário, um adolescente de 17 anos, periférico, com 30 mulheres atrás, uma foto no fundo, assim. Um adolescente com 30 mulheres com os braços abertos, assim. Essa foto foi a que eu tirei. E tá lá guardada, né? Eu não trouxe aqui pra mostrar hoje, que não convém muito, mas tirei essa foto, um exemplo, né? Que é o sonho de muita gente alcançar isso, né? Vamos dizer assim. E era o meu também, né? Não posso mentir, não posso ser falso. E daí, nesse meio tempo, eu fui morar lá em Florianópolis. Nisso que eu tava em Florianópolis, um dia, minha mãe, porque eu não era emancipado nem nada, e minha mãe deixava eu ir ao mundo, entendeu? Foi me dando corda. Imagina, cara, um adolescente é muito perigoso. Ela viu com grana e tal. Daí um dia ela me falou assim: Matheus, tô preocupado contigo, Espírito Santo. Aí era o Espírito Santo, totalmente. Começou a tocar no coração dela: manda o teu filho vir em casa, ver como é que ele tá. Daí eu preparei uma mochilinha só e fui lá passar. Minha mãe ficou me incomodando por uma semana inteira, cara. Daí eu preparei uma mochila e fui. Chegando aqui em Brusque, eu vi minha mãe. Vocês não fazem ideia o que tinha acontecido com a minha mãe. Minha mãe tinha sido transformada. Isso mesmo, transformada. Era outra mulher, outra pessoa. Eu não conhecia mais a minha própria mãe. Não conhecia. Eu fui criado em um ambiente totalmente... Minha mãe era dura, meu irmão. Dura. Por isso que eu sempre queria minha grana. Eu pedia lá o que era febre na escola, Diário de um Banana. Uma vez teve essa febre, não sei se vocês lembram. Não sei se vocês passaram por isso, mas... Mãe, eu quero um Diário de um Banana. Mas eu não tenho condições, vai adquirir, vai dar um jeito, corre atrás. Minha mãe sempre foi dessas, não foi de, ai, meu filhinho, não, corre atrás. Tem braço, tem perna, saúde, corre atrás. Daí nisso eu cheguei e vi uma mulher doce, tranquila, calma, totalmente transformada. Eu pensei, o que foi isso? O que é isso? Daí minha mãe falou, esse é Jesus. Só isso ela falou pra mim. E falou, vamos na igreja comigo? Na Nação Forte. Daí eu falei, vamos na igreja. Fui lá na igreja. E eu lembro que nesse dia que eu fui, tava tendo uma conferência, que era agora eu não lembro, um profeta lá, muito doido, que faz umas coisas top lá. O Arnaldo? Não, é o outro cara. Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome. Não sou muito bom com nomes, como vocês já perceberam. Era o... não vou lembrar agora. Mas daí ele fazia, eu cheguei lá e vi, cara, tudo aquilo acontecendo, fiquei perplexo. Será que isso é verdade, cara? E daí lá o Espírito Santo tocou em mim, cara. Mas até então nenhum contato com Bíblia, não, Cristo. Calma aí. Lá foi o primeiro toque que eu me arrepiei, assim, senti um negócio diferente, uma atmosfera que eu não tinha sentido antes. Algo estranho, assim, eu pensei, peraí, o que é isso, cara? Daí eu cheguei em casa, no primeiro dia, orei, falei com Deus, eu queria uma resposta, eu queria mais daquilo. Eu não entendi o que era, mas eu queria mais daquilo. Daí comecei a ir e daí no próximo dia eu fui de novo. E daí nesse dia que eu fui, uma equipe de Balneário,
deixa eu explicar melhor pra vocês. Eu tava fazendo um network com caras, um de cada lugar do mundo. Daí a gente fez um grupo e tava marcando pra fazer uma operação. E essa operação, cara, papo de grana. Entendeu? Papo de grana. Pra vocês terem ideia, a gente alugou de QG pra nós uma cobertura lá em Balneário. Entendeu? No centro de Balneário, mostrando tudo. Daí eles me ligaram falando, tamo descendo, tamo chegando aí em BC, hein? Daí eu falei, meu Deus, vou ter que ir. Saí do meio do culto, velho. Saí no meio do culto e fui pra Balneário. Chamei um Uber e fui pra Balneário no meio do culto. Nesse tempo o Gustavo tava comigo, que nós távamos morando junto, e a gente foi. Foi pra Balneário. Chegando lá, a gente começou a preparar tudo, articular, tava tudo quase pronto. Quase indo. Daí eu lembro que faltava um dia. Daí pra comemorar o lançamento da parada, e nesse dia eu tava de gerente. Eu tava coordenando e criando, desenvolvendo a estratégia. Entende? E o pessoal lá tava me ajudando e desenvolvendo. E no dia de lançar, eu lembro que a gente fez uma festinha. Uma resenha pra comemorar. Ah, não, vamos comemorar. Já tá tudo pronto, só botar pro ar. Vamos comemorar. A operação tava pronta. Daí nesse dia, chega a me dar um negócio de lembrar. Nesse dia tava rolando uma festa, era uma cobertura duplex, embaixo tava festa, resenha, loucura, tudo que tu pode imaginar de ruim, entendeu? Ruim, mulherada, tudo. Daí em cima tinha um amigo meu. Esse meu amigo, eu não vou falar da mesma forma que eu te falei lá, né? Mas esse cara era um cara barra pesada, criado na periferia de SP, nego velho, vou falar assim, né? Não querendo ser racista nem nada, mas tipo, o cara era, barra pesada, meu amigo, meu faixa preta. Daí que a gente fez uma amizade muito grande. Amizade. Naquele tempo. Daí eu cheguei lá e comecei a conversar com ele. Ei, meu irmão, o que tu tá embaixo sozinho? Ó, tudo rolando lá embaixo, vamos curtir. Daí ele falou, cara, não sei, cara, tô meio esquisito. Daí eu comecei a conversar com aquele cara, ele foi me expondo a vida dele. E eu fui conversando, comecei a discipular o cara e evangelizar o cara, meu irmão. Tu imagina isso, comecei a evangelizar o cara, novo convertido, nem entendi o que eu tava falando e comecei a falar. Eu comecei a abrir minha boca e falar, e falava e não parava de falar pro cara. Só eu tava totalmente normal, são, tá? Porque eu sou consciente, eu tava totalmente são. Daí comecei a falar com o cara, e daí ele me falou assim, nossa, como é que tu sabe essas coisas? Daí eu falei, cara, não sei. Eu tava discipulando minha própria vida pela minha própria boca. É isso mesmo. Eu tava me ministrando pela minha própria boca. No caso, eu não, né? O Espírito Santo de Deus tava me usando pra ministrar a vida do cara e a minha vida. Eu senti liberdade de dar uns 2, 3 socos nele, assim, pra ele se acordar, pra ele se afirmar. Ele falou, meu Deus, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, é bem desse jeito que eu aprendo, levando porrada da vida. Como é que tu sabe essas coisas de mim, meu irmão? Se eu nunca te revelei. Ele me olhou e falou assim, eu falei, meu irmão, é Jesus, cara, eu tô apavorado. Eu chego a me arrepiar, eu falei, meu irmão, é Jesus, cara, isso é Jesus, é o Espírito Santo. Ele, que doideira, eu acredito, minha mãe é crente. Daí eu falei assim, continuei a discipular ele. Daí ele começou a me olhar uma hora de olho arregalado. E eu falei muita coisa pra ele. Daí eu falei assim, levanta aí, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Abracei o cara. Meu irmão, aquela hora eu tava com meus olhos e ouvidos espirituais aflorados. O Senhor, o Espírito Santo de Deus tomou conta de mim naquele momento. Daí eu comecei a ministrar a vida do cara, abracei ele começou a tremer assim. Se lembra das características. Um nego velho, bruto, entendeu? Começou a tremer assim. E eu tremia. Cara, era uma energia que não há explicação. Não há explicação daquele negócio que eu senti naquela hora. Não tem como. Daí eu abracei o cara e comecei a orar, declarei coisas, falei, ministrei, coisa que é necessário ter conhecimento, meu irmão, da palavra do Senhor pra fazer. E o Espírito Santo tava ministrando através da minha vida. Aquele dia, cara, eu falo que eu tive um contato, acesso, cara, do Espírito Santo comigo. E quando eu abracei aquele cara, eu senti cada coisa, eu senti uma energia tão pesada, mas tão pesada, que tu não faz ideia, meu irmão. Eu senti uma energia caótica naquele ambiente. Eu abracei aquele cara, eu senti, parecia que... Um sentimento assim que chega... Nossa, cara, eu me arrepio todo de falar. Eu tô voltando naquele momento agora, cara, é doideira isso. Daí eu falei pra ele assim, fica tranquilo. Só que atrás de mim, por cima, eu sentia, parecia que tinha asas me abraçando. Asas e um espírito assim, cara, renovador que me dava forças pra aguentar aquela batalha espiritual gigante que tava sendo travada. Uhum. Hoje eu consigo analisar, porque eu tava tentando ganhar uma alma e 2 almas estavam sendo ganhadas pra Jesus.
E como eu já falei, uma vez que o Espírito Santo ministrou, quanto maior o plano de Deus pra sua vida, mais o inimigo vai tentar te destruir. Então, cara, eu falei assim pra aquele cara, fica tranquilo que eu tô sentindo algo muito bom, meu irmão. E, cara, eu fiquei numa felicidade que o Espírito Santo tava sobre mim. E não acaba por aí. E aquele cara, tremendo igual vara verde, começou a desabar em choro. Desabava e chorava. Lembra das características. Eu vou falar que negrão, mas é um cara, não pra ser racista nem nada, né? Porque Sim, o cara, sim. um negrão, o cara era gente boa. Negrão, barra pesada, não vou falar o que o cara fazia aqui na frente, mas o cara era barra pesada, meu irmão. Criado na favela de SP, barra pesada, desabando em lágrima. E ele falou pra mim que, cara, depois de criança foi a primeira vez, eu lembro dele falando pra mim, nossa, foi muito louco, cara, essa experiência. Ele falando pra mim, primeira vez que eu choro, que eu não sei o que tá acontecendo, e fazia, desabava de novo, assim. Daí, depois disso, eu deixei ele lá no canto e fui olhar a sacada, assim, de Balneário, vi. E olhei pro céu e perguntei, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí, nisso, o Gustavo subiu. Era bom o Gustavo falar isso com a própria boca dele, mas ele falou que ele viu uma luz branca em cima de mim, pairando assim, parecia que tava vindo uma luz branca assim, e algo ele viu, ele tava com os olhos sensíveis ao mundo espiritual naquele momento, porque aquele ambiente, cara, foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu reconheço, pelo Espírito Santo de Deus. E essa, não veio ninguém me evangelizar, não veio ninguém plantar semente. Uhum. Quem veio, meu amigo, pessoalmente me convencer, porque eu saí do meio do culto, olha o tamanho do desrespeito, cara. Saí do meio de um culto pra ir viajar pra Balneário. E ele quem me te convenceu achou no meio do caos. Exato. Pessoalmente. Até porque é interessante falar isso, né? Porque eu já ouvi esse testemunho algumas vezes do Eli, né? Em várias oportunidades diferentes, até com alguns detalhes diferentes de vez pra vez, né? Mas pensando agora nisso que tu falou, talvez se tu tivesse tido uma experiência com Cristo dentro do culto, seria, pô, tô aqui no culto, beleza? O lugar é pra isso. Só que ele te acessou no lugar mais improvável possível, né? Meu irmão, no meio de uma festa, rolando tudo que tu imagina. Então ali não tem como ter dúvida, né? Porque ali tinha pra rolar tudo aquilo que era de mais oposto ao Espírito Santo possível, né? E daí tu foi ministrando uma pessoa, daí disse, não, cara, se eu tô sendo ministrado aqui, se eu tô alcançando esse cara aqui, é porque realmente é Deus querendo fazer a obra na minha vida e na dele, né? Meu irmão, assim, ó, vocês não acreditam o que aconteceu depois desse momento. Antes eu quero contar assim, ó, o que aconteceu depois foi o seguinte, eu cheguei, eu olhei Balneário inteiro assim, e eu vi com meus olhos espirituais, eu vi Balneário inteiro imbuído em trevas. Eu vi trevas. Fala pro microfone aqui. Parecia um inferno na terra, meu irmão. Falando com essas palavras mesmo. Eu vi trevas, escutei gritos, tive uma visão aberta, igual a gente chama, né? Uhum. Claramente. E pra mim aquilo tava sendo loucura. Imagina o ponto que a gente já tava. Pra mim já era loucura. E pra mim eu falei, cara, que loucura. Daí eu comecei a ministrar o Gustavo que tava do meu lado, o Espírito Santo. E daí eu ministrei e falei coisas pra ele. Cara, eu falei coisas, meu irmão, que eu nunca, jamais teria coragem de falar pro meu amigo. Jamais teria. E o Espírito Santo usou minha boca pra falar pra ele e pra mim. Pra ele e pra mim. E daí eu olhei, assim, tive uma visão aberta. E depois daquele momento, tu não vai acreditar no que eu fiz. Vocês não vão acreditar no que eu fiz. Na festa rolando lá embaixo. Peguei, fui lá embaixo, acendi a luz, desliguei o som e falei, acabou a festa. Todo mundo rala. Falei assim, daí falei, vamos todo mundo pra igreja. Chamei todo mundo pra ir pra igreja. E daí o pessoal começou a rir da minha cara, debochar, né? O espírito do zombador, né? Isso é normal. E eu também doido de fazer um negócio dele no meio da festa rolando, fazer um negócio desse, né? Daí falei, deu, acabou. E cara, vou te falar, meu irmão. Eu fui no quarto assim, eu tava andando na casa, eu fui no corredor pra falar pro pessoal que tava nos quartos ralar peito lá na festa. Eu vi uma menina, eu entrei num quarto assim escuro, abri a porta. Eu vi uma menina deitada na cama, assim, olhando pra mim. Cara, tu não acredita que eu vi. Vocês não vão acreditar o que eu vi, cara. Eu vi um espírito preto, uma sombra por volta dela, assim, nela. E ela olhou pra mim, na hora que ela me olhou, assim, me deu um choque, assim. Meio que meu corpo se tremeu. E eu fechei a porta rápido, assim. Daí eu comecei a ficar ofegante, o que tava acontecendo naquele lugar, cara. Meu Deus, eu não tô entendendo. Meus olhos e ouvidos espirituais super sensíveis. Daí, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo, meu irmão. Eu não sei, cara. E começou a me dar um negócio aqui dentro. Eu comecei a ficar doido, cara. Uma batalha espiritual enorme sendo travada. Nunca, jamais tinha sentido aquilo.
Daí, cara, eu saí, falei, sai, se veste, sai. Mandei todo mundo embora. E daí, depois daquele dia, eu não quis mais saber de nada, meu irmão. Me entreguei pra Jesus, de corpo e alma. Eu reconheci que foi o Espírito Santo que foi lá me resgatar. Não foi ninguém que foi lá me resgatar. Foi o Senhor, foi Jesus, entende? Que foi lá me resgatar. Então eu entreguei minha vida 100% pra Jesus. E eu não só declarei com a boca que eu aceitava Jesus como meu Senhor e Salvador, como eu declarei pra todo mundo que eu enxergava. Que Jesus nos amava, Jesus te ama, Jesus me ama. A partir desse momento, eu comecei a ficar muito intencional, muito doido. Eu queria evangelizar todo mundo que eu enxergava na minha frente. Vou contar uma história. Aquela história. O Anderson é meu amigo, eu já contei algumas das histórias pra eles, algumas histórias interessantes. Um dia eu saí de casa, esse é o meu processo de evangelização. Daí depois desse dia, inclusive, antes de contar essa história bem rapidinho, depois desse dia, eu abandonei tudo, meu irmão. Eu abandonei tudo. Meu celular quase explodiu na minha mão, que tinha todos os meus contatos, todas as informações, tudo que eu fazia na internet, né, de legal e tudo que eu fazia na internet tinha lá naquele telefone. E o celular quase explodiu na minha mão. Ele inchou assim, e daí eu larguei e abandonei o celular. Larguei. Daí o Espírito Santo me ministrou mais uma vez. Eu quero tu só pra mim. Eu não quero que tu tenha distrações. Eu quero tu só pra mim. Eu falei, tá, meu Deus. No caso, na minha mente, né? Não falando assim pessoalmente, mas falei, tá, mas como é que eu vou ficar assim, cara? Não tenho condições de fazer isso. Daí eu falei assim, já que o senhor mandou, eu vou fazer, eu não tô nem aí pro mundo. Agora eu quero Jesus, eu quero mais desse Jesus. Eu quero mais, apaixonado. Tava doido. Daí abandonei, nem celular eu tinha mais. Nem celular. Abandonei os contatos, abandonei a velha vida. Aquela operação, lembra? Cancelei, apaguei tudo, excluí. Os caras tiveram o maior trabalho. Mandei todo mundo embora, falei, rapaziada, o seguinte, tô entregando minha vida pra Jesus. Tchau. E fui embora. Abandonei tudo e todos, contatos que eu tinha, tudo, meu irmão. E me entreguei pra Jesus. Não tava mais tendo renda, não tava mais nada. E daí nisso, cara, só que o mundo, tu sabe, né? Todo castelo que é construído com base de areia, uma hora cai. Todo castelo que é construído em base de areia, uma hora cai. Não adianta, pode passar tempo, mas ele vai cair. Entende? Tudo que é feito com coisa errada, todo dinheiro que vem fácil, vai fácil. Não adianta tu tentar construir algo sólido rápido. Isso aí é difícil, cara. Não tem como, entendeu? Daí, nisso, eu comecei a entregar minha vida pra Jesus e agora eu vou contar essa situação que aconteceu. Um dia... Uma das, né? Um dia, eu era recém-convertido, muito pouco tempo ainda. Eu fui num evento que tava tendo de networking e negócios, né? Eu sempre fui, network eu não abandonei, cara. Eu queria saber. E era do reino ainda, né? Sabe o coisa que tem, né? Negócio de reino lá na igreja? Isso, negócio de reino. Daí fui um dia. Me falaram era o que... Alfa? Alfa. Foi no Alfa, né? No Alfa. Me falaram que tinha esse tal de Alfa. Daí eu peguei e fui, né? Falaram muito bem. Daí eu fui. Daí chegando lá, chegando lá na igreja... Detalhe, eu errei o local. Errei o local. Eu achava que era na igreja, porque todo mundo falava que o Alpha Play era da igreja. Daí cheguei lá na igreja, cadê? Onde é que tá? Tava tendo culto de estéreo, um monte de mulher lá. Eu cheguei lá, só mulher. E elas olharam pra mim, não, o Alpha Play é lá não sei aonde. Eu tava a pé e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sem celular. O que eu vou fazer? Daí o Espírito Santo tocou no meu coração muito forte e veio sobre mim. Aquele dia o Espírito Santo veio sobre mim de novo. Cara, experiências atrás de experiências. Isso foi muito doido. O Espírito Santo veio sobre mim e falou, vai a pé. Vai a pé. Mas não é perto, 1 hora de caminhada a pé, imagina. Eu pensei, nossa, caminhar 1 hora agora do nada. E vou a pé. Fui, obedeci. Obediência radical. Fui a pé, né? Indo a pé, comecei assim o Espírito Santo sobre mim. E uma energia diferente, assim, algo que eu não entendi o que estava acontecendo comigo, o que tá acontecendo. Era o Espírito Santo que tinha pairado sobre mim novamente, cara. E eu tive a segunda experiência. E daí fui caminhando e todas as pessoas que passaram na minha frente eu parei pra evangelizar. Não ficou uma sem ser evangelizada. Até do outro lado da rua eu gritava, Jesus te ama, meu irmão, a mensagem dele pra tua vida. E assim, evangelizando todas que eu enxergava pela frente, intencional. Não queria nem saber o que iam pensar, o que iam falar.
Não queria saber. Tava aí pra Jesus, que Jesus ia pensar. Já veio sendo quebrado em ti desde lá de Balneário, na praia, aquela história toda, Brusque no sinal, rompendo essas barreiras pra Deus te usar depois. Tudo foi rompido. Eu fui criando casca, igual diz um amigo empresário. Ou, na verdade, tirando as cascas. Eu fui criando aqui, ó, garra, né? Coisa que é difícil de se criar. Tem que apanhar muito pra evoluir, cara. O Senhor usa o processo pra nos treinar. O Senhor não usa a escola nem nada. A escola dele é o processo, a dificuldade, a dor. A dor é uma das maiores professoras da vida. Daí eu comecei a aprender desde cedo, né? Daí nisso eu fui caminhando e cheguei na frente de um restaurante lotado. Já imagina, cheguei na frente de um restaurante lotado, eu dei 5 passos adiante do restaurante assim, e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Eu percebi na hora, mesmo sendo novo convertido, tendo os primeiros contatos, eu percebi que era o Espírito Santo, porque ele tava sobre mim aquele dia. Eu tava caminhando e pulava de alegria. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Muito diferente. Daí eu fui caminhando 5 passos e pensei assim. Pensei não, foi o Espírito Santo que falou na minha mente. Volta lá naquele restaurante, abre a porta, entra lá e fala pra todo mundo que conseguir escutar do meu amor. Eu quero ver se tu tem coragem, se tu tá mesmo disposto. Eu falei assim, desafiando logo eu. Eu pensei na minha cabeça, já fiz tanta coisa errada nesse mundo. Eu vou fazer pra Jesus. Porque pessoas precisam ser atingidas. E a gente precisa ser intencional. Daí virei meia volta assim, fui abrir a porta. No momento que eu abri a porta, meu coração tava... Eu falei, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Abri a porta, entrei. No momento que eu entrei dentro daquele estabelecimento, tudo ficou calmo. Uma paz que esse dia todo entendimento pairou sobre mim. A mente gritando... Não sei o que. Milhares de pensamentos, calmou tudo. Uma paz, a tal da paz que excede todo entendimento. Justo. Pairou sobre mim. Daí eu fui no meio daquele restaurante, dei um passo, daí todo mundo começou a me olhar no meio do restaurante em pé. Daí eu dei um grito. Atenção de todo mundo, 1 minuto! Atenção! Daí ficou um silêncio total no restaurante. Todo mundo olhou pra mim. Até as crianças que estavam brincando no playground parou a gritaria e olharam pra mim. Daí o garçom me olhou com uma cara, meu irmão, tu não sabe as caras que eu vi aquele dia. Certo, pensaram, será que é um assalto? Eu falei assim, atenção, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Jesus ama muito a vida de vocês. Daí eu ministrei uma palavra do Espírito Santo que veio ao meu coração naquele momento. Falei que tudo que eles poderiam alcançar, alguma coisa assim, era só colocar em oração e pedir pro Senhor Jesus que ele ia conceder. E se entregar, né? Falei algumas coisas, fiquei 1 minuto mais ou menos falando assim, em cima de todo mundo assim me olhando. Daí e era 2 andares aí no restaurante, cara, que loucura. Aquele dia lá foi loucura. Daí eu saí assim do restaurante, todo mundo deu uma salva de palmas ainda pra Jesus. Eu olhei muitos olhares lá que estavam precisando dessa mensagem, meu irmão. Aquilo lá foi transformador pra minha alma. Daí eu saí assim pro meu espírito. Eu saí do restaurante e continuei caminhando. E fui evangelizando todo mundo que fui encontrando pela frente ainda. E cheguei em casa assim numa felicidade e não entendia. E nisso eu fui me entregando, obedecendo, me entregando. Cara, eu tive uma obediência radical. Eu era um cara assim que eu tava com uma mulher. Cara, vou dizer assim, eu tava sempre com mulheres diferentes, entendeu? Sempre, eu era muito mulherengo. Muito, mano, muito. Eu confesso, eu era muito. Saía com muitas e muitas mulheres diferentes. Todos os tipos, idades, todos. Eu era doido na imoralidade sexual. Daí nisso, eu falei assim, eu vou me entregar. Foi uma batalha contra... Daí eu parei de me relacionar com qualquer mulher. Parei de seguir no Instagram todas. Abandonei tudo, todas. Parei de seguir todas. Qualquer conversinha fiada que vinha pro meu lado, eu falei, é o seguinte, Jesus te ama. E agora eu não sirvo mais ao mundo. Falava assim, posicionado. Porque não adianta tu se converter e ficar de conversinha fiada. Eu cortei relação. Cortei relação com qualquer tipo de imoralidade e coisa do passado, cortei. E me entreguei 100% pra Jesus. Foi uma batalha muito difícil. Uma das maiores da minha vida. Uma das maiores. Eu nunca tinha, na vida, ficado nem 1 semana, 1 mês sem imoralidade, meu irmão. E ficar do nada, assim, cortar. Agora faz 6 meses já que eu tomei a decisão. E tô 6 meses sem. E eu vou falar, são os melhores dias da minha vida. Nunca tive tanta vitalidade, energia, alegria, disposição para fazer tudo que eu queria fazer. Tudo. E abandonei de vez. E nisso eu fui servindo a Jesus, cara. Fui me entregando e cada dia mais eu vejo que vale a pena. Eu sou uma prova viva para dizer que vale a pena. Um improvável.
né? Lembra da parábola de Jesus que ele falou que o semeador saiu a semear, semeou em campos de espinhos, semeou em campos bons. Eu fui semeado no meio de espinhos. Fui semeado em volta de espinhos, entendeu? E venci em meio a tudo isso, entende? Então, você que tá pensando aí que não tem como, não há maneira, mas olha o ambiente que eu tô, as pessoas que estão na minha volta não querem me deixar. Se liberta. O segredo pra tu vencer o teu ambiente quando é assim, é secreto. Tem que ter secreto. Secreto, eu digo, é comunhão com o Senhor. Entrar no teu quarto, fecha a tua porta e conta tudo pro teu pai. Fala com Deus, tem que falar com Deus. Sem secreto não tem segredo. Se tu não tem secreto, tu vai ter muita informação de fora. E as informações de fora são o mundo te corrompendo. É o inimigo tentando agir. Então, se tu não tem secreto, não tem como ir pra frente. Pra mim foi assim, né? Eu digo pra mim, na minha experiência que eu tive. Eu não sou um grande teólogo, não sou estudioso na palavra do Senhor, nem nada do tipo. Mas eu tô contando a minha experiência, sabe? Precisa de secreto, cara. Precisa falar com o Senhor todo dia. Orar, oração, jejum. Eu venci a minha carne no jejum. Te falo. Eu venci a minha carne no jejum. Explica mais pra gente como é que foi isso. Por exemplo, eu nunca tinha feito jejum na vida. Uhum. Comecei com jejum de 24 horas. Bem de leve. Pra alguém que nunca tinha feito, cara... Vocês veem que eu não sou o cara mais musculoso do mundo? Ainda tem um bícepszinho aqui, ó. Tem um bíceps, ó. Mas não sou o cara mais musculoso do mundo. E sou magro. E meu metabolismo é mega rápido, meu irmão. Eu almoço... Tu sabe que demora em torno de 24, 48 horas pra gente, o sistema trabalhar. Eu almoço, dá a janta, já tô liberando tudo, entendeu? Coisa louca, cara. Ô, meu metabolismo é rápido. Daí de jejum, eu sofri. Mas orei. E aquele dia foi uma paz tão grande, cara. Uma paz tão grande, sendo que eu tava com uma fome muito grande, dor de cabeça. Nunca tive dor de cabeça também. Dor de cabeça e coisa. Foi difícil, mas eu consegui. E fui jejuando até... a minha carne ir diminuindo, enfraquecendo. Então eu venci, né, como posso dizer, a carne no jejum. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O maior erro que eu tive foi tentar fazer alguma coisa na força do meu próprio braço. Achar que eu era bom o suficiente. Dá um exemplo. Por exemplo, um exemplo que não é tão direto, é assim, ó. Eu me propus, eu não tenho problema falar isso, né? Porque é um aprendizado que talvez possa ajudar outras pessoas. E eu não tenho problema de expor minhas mazelas, né? Que os apóstolos, eles estavam preparados quando eles estavam num quarto chorando um pro outro e falando que eram fracos e não estavam capazes. Daí o Espírito Santo de Jesus, o Espírito de Jesus veio e falou, estão prontos, entendeu? Daí eu cheguei e falei, eu me propus a ler a Bíblia inteira até o dia do meu batismo. Eu acho que era... Abril, né? Tinha 4 meses pra ler a Bíblia toda. 4 meses. E, cara, nesse meio tempo, o Senhor foi preparando a Mais Impact. Uhum. Foi preparando a Mais Impact. E eu tava trabalhando muito, entende? Pra fazer acontecer. Que eu trabalhava com o quê? Eu trabalhava desenvolvendo método de evangelização, eu trabalhava desenvolvendo negócios, ideias de negócios que evangelizam e geram lucro ao mesmo tempo, tentando achar fonte de renda. Porque eu nunca consegui ficar parado, entendeu? E, cara, eu comecei a gerar demanda, e eu não tava entendendo de onde vinha toda essa demanda, entende? Daí, nesse meio tempo, eu não tinha muito tempo, entende? Pra ler a Bíblia, mas eu lia. E comecei a ler, eu ficava 1 hora em cima da Bíblia ali, lendo capítulos. Repetir, eu tava lendo a Bíblia. E não é assim que funciona, entendeu? Uma coisa, eu falo pra vocês, que eu vivi na prática. Se tu pegar a Bíblia e ler 5 capítulos, não pode ser qualquer capítulo, tipo, capítulo do Novo Testamento, onde vem o amor de Jesus, lê 5 capítulos e entende, mergulha, se aprofunda nesses capítulos. Vale muito mais do que ler corrido o Novo Testamento inteiro. Uhum. Entendeu? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é rica. Cada versículo vale 10 livros muito mais, né? 10 livros normais que o ser humano pode falar. Porque a verdade, ela vem de Deus, entendeu? Esta é a opinião humana. Pra mim, né, a verdade é o que vem do Senhor e 2 mais 2 é 4. O resto é a opinião humana, né? Por isso que a gente não se pode acreditar em tudo que a gente vê por aí. Então, nisso, cara, eu me propus a ler a Bíblia e não consegui. Foi uma grande frustração pra mim. Uma grande frustração. Pedi perdão pro Senhor. Mergulhei, daí o inimigo começou a trabalhar pela culpa na minha vida. O inimigo começou a me julgar, a me culpar. Tu não é capaz. Tu se propôs e não conseguiu. Tu não é crente. Tu não merece.
Começou a falar pra mim assim, eu falei, eu mereço. E daí o Espírito Santo de novo me ajudando, né, cara? Se não fosse, o Espírito Santo na vida do cara é tudo, né? Daí começou a me falar assim, não, tu tá perdoado, te perdoa. Daí eu comecei a aprender a me perdoar eu mesmo, que eu sempre me cobrei muito. E me perdoei e falei, não, sou filho amado de Jesus, tu não tem direito de me falar isso, entendeu? E daí comecei a entender e aprendi isso, que mais vale tu ler 5 capítulos e se aprofundar do que ler o Novo Testamento inteiro só lido, corrido. E eu li muito da Bíblia corrido. Li o Novo Testamento inteiro e mais quase uma metade do Velho. Quase consegui. Mas não entendi profundamente o que estava falando lá. Entendeu? E hoje eu estudo e medito na palavra do Senhor. Entende? Isso que é o verdadeiro estudo da Bíblia. E assim foi acontecendo. E mais ou menos assim foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo, né? Foi algo incrível na minha vida, cara. E tu citou lá a Mais Impact, né? Uhum. A Mais Impact foi uma empresa totalmente presente do Senhor para nossa vida. O Senhor constituiu um escritório lindo, o Senhor constituiu tudo que a gente precisava. E hoje, a Mais Impact, ela ajuda empresários a aumentar suas vendas, né, na sua empresa e semeia. Todos os dias a gente semeia, né? No nosso modelo comercial, a gente desenvolvendo o modelo comercial da Mais Impact, como é que a gente vai vender, como é que a gente vai vender, empresa nova precisa vender. Daí a gente focando em vender, daí eu pensei assim, mas a gente precisa evangelizar. Daí o Espírito Santo me deu uma tática. A gente tem um processo de reunião, né, que a gente faz uma reunião com o primeiro cliente. Então todas as pessoas que têm acesso a Mais Impact são evangelizadas. Entendeu? A gente é uma ponte no reino do Senhor hoje em dia. Cara, eu sinto uma felicidade tão grande em dizer isso, sabe? Em saber que o Senhor confia a palavra dele a nós. A gente tem reuniões semanais que a gente traz a palavra do Senhor. Os colaboradores e os clientes que têm acesso a Mais Impact são evangelizados hoje em dia, cara. Isso é uma maravilha. E quando tu entra no ambiente lá, dá pra sentir a presença do Espírito Santo. É palpável, é uma maravilha. E nisso eu vim entendendo, cara, várias e várias experiências de evangelização, experiências muito malucas, coisas doidas mesmo que aconteceram, que foi direção do Espírito Santo, né? E é mais ou menos isso. E como é que é ser um evangelista, Eli? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter peito. E a coragem quem dá é o Espírito Santo. Porque se fosse por mim mesmo, meu amigo, eu não teria. Eu acho que é mais uma questão de obediência, né? Porque tu falou em várias vezes essa palavra, eu vejo que assim, né? Uma das entrevistas que a gente fez aqui foi com o Felipe Belo, que é evangelista também, hoje está em Portugal, evangelizando, inclusive. Glória a Deus. Um grande evangelista. E ele falou uma frase aqui no dia que eu guardo pra mim até hoje, que ele disse o seguinte: só vive o sobrenatural quem tem obediência radical. Né? E dentro do teu testemunho foi uma prova viva disso, né? Naquela cobertura lá do Plex, quando tu falou com aquele rapaz lá, né? Tu foi completamente obediente e tu ministrou a vida dele sem ter conhecimento bíblico nenhum. Né? Porque tu não tinha lido a Bíblia até ali, pelo que eu entendo até hoje, né? Não, nunca Dali peguei. pra frente que tu foi começar a entender o que é Jesus Cristo, o que é o Espírito Santo, o que aconteceu, né? Tanto que tu comentou aqui, hoje eu entendo o que foi aquilo, né, cara? Hoje eu tenho consciência do que aconteceu. E eu vejo dentro do teu testemunho, né, o que Deus tem a capacidade de fazer quando Ele quer usar alguém. Só basta que a gente esteja disponível, né? Porque Deus, Ele busca improváveis disponíveis. Todos os apóstolos foram improváveis que estavam ali disponíveis. Um dos exemplos mais caricatos disso, né, é Mateus, por ocasião, né? Tá lá cobrando os impostos, completamente contra a cultura, né? Cobrando impostos do próprio povo. Jesus só passa, olha pra ele e diz: bora. Ele larga tudo e vai. Entendeu? E contigo não foi diferente, né? Cara, foi mesmo, quase a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, porque assim, ó, se eu não tivesse obedecido no dia lá na cobertura, se eu não tivesse obedecido naquele dia da evangelização, que aquele dia foi um abrir de portas na minha vida. Sim. Que eu entendi que eu era evangelista aquele dia. Eu entendi que eu era evangelista. Foi ali que virou a chave do teu ministério. Ali que virou a chave do meu ministério evangelista. De falar de Jesus pra todo mundo. Daí ali, cara, se eu não tivesse obedecido, se eu tivesse seguido reto, era tão fácil dar um passo a mais e continuar caminhando. Deus testa, né? Deus testa. É só um pensamento. E isso me aconteceu várias vezes, cara. De um dia, só que o Senhor, cara, o Senhor quando Ele quer fazer, Ele faz. Um dia eu saí sábado pra ir na igreja. Outra história muito doida, cara. Um dia eu saí sábado pra ir na igreja. Daí saí sábado, assim, de noite, todo arrumadinho, né? Na picota, bem top. Daí, com a Bíblia na mão, fui sair, né? Fui bem tranquilo. Aquele dia,
Deus me ensinou que pra tu evangelizar, tu precisa estar com a palavra dele ali, tu precisa estar com a tua espada. Uhum. E eu saía sem pra evangelizar antes. Porque antes eu fazia a caminhada sempre pra evangelizar. Eu saía de mãos vazias, assim, conversando e tal. E não levava a Bíblia, a palavra do Senhor. E nesse dia ele tinha algo especial pra pessoas. Daí eu peguei, cheguei na igrejinha que eu ia ali perto de casa. Ué, tudo fechado, mas tem um culto sábado, o que tá acontecendo? Dei a minha volta na igreja, vi as portas dos fundos pra ver se tinha alguém, nada. Daí eu fui, dei minha volta, fui caminhando pra casa. Cheguei na metade do caminho de casa, que era bem pertinho. O Espírito Santo me ministrou a minha vida assim. E falou bem assim, ó. Eu não queria que tu fosse na igreja hoje. Vai evangelizar. Tu tá com a tua espada. Daí, naquele dia, eu abri meu olho, a minha armadura espiritual, que eu já tinha ouvido falar em Efésios 6, que tem que ter a espada, tudo aquilo, a couraça, o capacete. Daí eu saí evangelizar. E nesse dia, o Senhor tinha algo muito grande, uma batalha espiritual muito grande a ser travada. Daí eu saí caminhando, sabe aquela rua que tem a van, que é cheia de restaurante e comércio? Sabe lá que tem? Na van? Na rua da van, tem uma reta lá. Ah, tá. Que tem o distrito, que tem Sim, essas sim, coisas sim. lá. Sim. Ali na Daí- Suécia. Eu comecei a evangelização entrando lá no restaurante, que é esse distrito que eu falei pra ti. Tu veio do Guarani até na Schlesser? Sim, falando de Jesus pra todo mundo no caminho, todo mundo que eu enxergava. Todos os estabelecimentos que estavam abertos, eu entrava e fazia a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro que eu citei. E daí eu cheguei num em específico que tava um monte de rico, gente engomadinha assim, comendo, conversando tom normal, não gritando, que normalmente quando é pessoal, mas assim, eles gritam muito, né? Daí não, o pessoal bem tranquilo, falei, que lugar propício pra evangelizar. Daí entrei lá dentro, daí a moça que tava na recepção falou, opa, boa noite, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Eu falei, oi moça, tudo bom? Eu queria falar que Jesus te ama muito e agora olha só que eu vou fazer uma loucura, que tu não vai entender nada. Daí ela olhou pra mim assim e falou, como assim? Daí eu saí da presença dela, assim, entrei no lugar, chamei a atenção de todo mundo assim e falei, é o seguinte, Jesus ama cada um de vocês aqui, Jesus tá voltando, e falei algumas coisas assim, mas não, tipo, falei amorosamente pro pessoal. E daí quando eu falei a primeira frase, tava tocando um somzinho ambiente, né, som bem tranquilo, a mulher parou de tocar, todo mundo... a música parou, todo mundo me olhou assim, apavorado, o que é esse doido? E falei de Jesus e fui embora. E fui fazendo isso. Daí uma hora, eu tava chegando na frente do restaurante, abri a Bíblia assim, e deu um versículo em questão. Lembra que eu falei pra ti? Eu abri a Bíblia, deu só um versículo em questão assim, eu olhei, li aquele versículo, essa criança, alguma coisa assim de... Não lembro qual que era o nome agora, se eu não me engano. Não vou me lembrar o nome. Eu vou usar o nome Joel, né? Porque eu não sou bom com nomes, né? Como eu já falei aqui. Eu acho que era Joel o nome, ou Jonas, alguma coisa assim. Daí falou que essa criança era do Senhor. Tu que é um cara que conhece mais... Samuel. Alguma criança que era 100% dedicada ao Senhor. Samuel. Talvez seja Samuel. Daí eu peguei, entrei naquele estabelecimento e falei assim, ó. Jesus ama cada um de vocês. Chamando a atenção de todo mundo em voz alta. E eu tenho uma coisa pra falar aqui, ó. Tem uma mulher que tá grávida aqui dentro, guiado pelo Espírito Santo, que vai ter um filho, e esse filho é pra ser entregue ao Senhor. Eu interpretei na hora aquilo, tipo, lendo a palavra. E o nome dele é pra ser Samuel, vamos supor que era Samuel. Vocês entenderam? É essa a mensagem que eu tenho. Jesus ama todos e Deus abençoe. Saí do lugar assim, e quando eu fui caminhando, eu vi pelo espelho a parte de fora, assim. Cara, quando eu vi aquilo, eu me apavorei. Eu vi uma mulher, assim, que tava grávida, aparentemente, e o marido dela olhando pra ela regalado, assim, e eles me olhando, e eu saí assim, olhei e dei um sorriso, assim, e toquei ficha. Cara, eu fiquei muito perplexo, cara, com aquela mulher grávida. Nossa, algo na minha mente desbloqueou. E tu entrou lá, tu nem tinha visto ela. Não tinha visto ninguém. É um monte de gente ali jantando, não tem como saber. Daí eu entrei lá, e saí, continuei evangelizando. Cheguei na van, fui evangelizar na van, tu não acredita o que me aconteceu. Entrei lá, falei boa noite pro guardinha, ele me olhou, viu que eu já tava num movimento meio estranho, assim, ficou me olhando, me seguindo. Cheguei no meio da van e dei um gritão, assim. Falei, boa noite, Jesus ama todos vocês, e evangelizei, assim. Daí o cara ficou doido comigo, falou, tu não pode fazer isso aqui. Daí eu falei, perdão. E daí fui embora, não pode mais se evangelizar em paz. Falei assim. Não pode mais nem evangelizar em paz, cara. Não, falar besteira todo mundo pode, mas falar de Jesus não, né? Falei assim pro cara, não falei pro cara, mas saí, tipo, falando assim pra mim mesmo e saí, né? Não desonrei o cara porque ele era uma autoridade sobre mim, né? O princípio da honra diz muito sobre isso. Não é sobre tua mãe, teu chefe só. É quem é autoridade no ambiente, quem te ajudou. O princípio da honra diz muito sobre isso. Daí eu tava começando a entender o princípio da honra também.
Daí saí daquele ambiente e fui embora. Fui-me embora nesse dia. Loucura. De leve, né? Graças a Deus. Naquela primeira vez, naquela cobertura duplex lá em Balneário, sem ter um conhecimento prévio da palavra, a não ser aquele momento estavas no culto, né? De onde tu saiu pra ir pra lá. Como que tu, Eli, teve a convicção de que era o Espírito Santo? Assim, ó. Como é que tu soube? Porque assim, uma pergunta que as pessoas têm é, cara, como é que eu sei que é ele falando comigo? Como é que eu sei que é ele? Tá. Como é que tu teve essa convicção? Antes de responder essa pergunta, será que dá pra ir no banheiro rapidinho ou não? Dá, claro que dá. Então eu vou lá. Vai lá, rapidão, Só um tá, momento, galera? quando eu voltar, eu vou contar pra vocês. Galera, enquanto o Eli deu uma saidinha, né? É importante falar pra vocês aqui sobre o Porta Estreita, que nós somos um podcast sem fins lucrativos, um podcast evangelístico e tem por finalidade exclusiva levar a palavra de Deus através de alguns testemunhos de vídeo que as pessoas vivenciam com o Espírito Santo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim, vocês estão vendo um QR Code aqui na tela, tá? Esse QR Code é para fim de a gente auxiliar as missões, tá? Onde a gente é um braço. Então a gente auxilia 2 ministérios hoje alocados na África, que é o Família e Missão e o Africa for Jesus, que auxilia órfãos e viúvas, né? Pessoas carentes com situação de vulnerabilidade, numa base ali na Tanzânia. Pastor Osney, Abel, o Emerson. E se você está sendo tocado por essa mensagem, se você já conhece o Porta Estreita ou ainda não, o que eu peço? Curta, compartilhe, né? Nos siga aqui no YouTube, para que essa mensagem possa edificar a sua vida e a vida de outras pessoas também, certo? Quanto mais pessoas forem alcançadas por essa mensagem, maior é a chance de a gente causar uma mudança efetiva e real no mundo. Porque como o Eli aqui bem ministrou, a vida dele foi transformada através daquilo que Deus fez, quando ele se permitiu ser tocado pelo Espírito Santo. Ele já está voltando aqui, né, conosco agora, para falar um pouquinho mais, né, sobre essa convicção que ele teve, desse momento que ele experienciou ali na vida dele, porque, como eu comentei agora há pouco aqui com ele, né, as pessoas querem saber quando é Deus falando, né, elas querem ter essa certeza, essa convicção que ele teve. Em vários podcasts o pessoal já perguntou aqui, cara, como eu sei que é o Espírito Santo? Como eu sei que é Deus? Como eu sei que não é a minha cabeça me pregando uma peça? Então, fala aí pra gente, ele conta. Pra mim, foi algo assim que nunca tinha acontecido antes, como eu falei, né? Foi algo muito diferente do que eu já estava habituado. Pra mim, assim, ó, foi algo completamente diferente. Na minha questão foi o seguinte, eu comecei a falar coisas que não eram do meu conhecimento. Então agora tu imagina. Como um cara fala algo que não é do próprio conhecimento. E tu fez isso sem ter dúvida, sem titubear, com a maior confiança do mundo. Como e eu fui abrindo minha boca e fui falando, declarando, e falando, ministrando. E foi indo, e fui falando. E assim que eu entendi, porque eu falei, cara, mas isso aqui serve pra minha vida, isso aqui, essa área precisa ser melhorada nisso. E comecei a pegar a chave, assim, destravar minha mente de uma forma diferente. E normalmente, quando é o Espírito Santo em situações comuns, uma tática que eu uso para identificar quando é o Espírito Santo é a seguinte. Quando eu tô parado, pensando em qualquer coisa aleatória, e vem um pensamento intruso na minha mente, e toma conta, e começa a... mas o que é isso? O que é isso? E fala na minha mente um pensamento que começa a se repetir e não me deixa em paz. Daí eu sei que é o Espírito Santo. Entendeu? Um pensamento que vem como intruso na minha mente. Pra mim, nas minhas experiências, é assim. Eu acredito que... Não, mas não é um pensamento que tira a tua paz. Ele fica martelando, porque o Espírito Santo, ele traz essa paz, essa tranquilidade, né? Paz. É, igual a gente fala, né? Se tem dúvida, se tu não sente paz, cai fora, entende? É fria. Mas e também o diabo não vai pedir pra tu entrar dentro de um restaurante e evangelizar ninguém, né? É, isso também é uma coisa que eu... Não, isso que tu falou faz muito sentido. Pode ser engraçado, mas faz sentido. Uma hora eu me peguei pensando assim,
Tá, mas, cara, eu falo pra todas as pessoas que eu vejo, eu falo Jesus te amo. O pessoal lá no meu prédio não aguenta mais escutar, cara. Sai no elevador comigo. Se prepara, pai. Que lá vem bomba. Daí, 9 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, às vezes, até se eu tô carregando, levando lixo pra fora, se prepara, que lá vem bomba. Eu vou falar de Jesus, entende? E eu comecei a me perguntar, mas será que é Deus que tá mandando eu fazer isso, cara? Será que é Deus que tá mandando eu fazer isso? Comecei a me questionar e não senti paz. Uhum. E daí me veio um pensamento clareador do Espírito Santo. Como é que o inimigo vai te mandar fazer uma coisa que vai fazer o bem pra outra pessoa? Como é que o inimigo vai te mandar evangelizar? Como é que o inimigo vai te mandar falar que Jesus ama as pessoas? O inimigo não vai falar isso. O inimigo vai tentar te trazer dúvida. O inimigo vai tentar te trazer culpa. O inimigo vai tentar te ridicularizar. Falar que tu é um idiota. Não adianta de nada isso aí. Cara, agora me veio à mente, lembrei. Certeza que isso foi o Espírito Santo que direcionou. Bem na hora certa. Cara, a maior dúvida que eu já tive em toda a minha vida foi quando eu abordei uma senhorinha. 80 anos ela tinha. Eu tava Eu tava tendo uma caminhada de evangelização. Abordei uma senhorinha assim e falei pra ela: opa, boa noite, minha querida, tudo bem com a senhora? Daí ela falou: tudo certo. Vocês não vão acreditar o que essa mulher me falou. Daí ela falou: opa, boa tarde. Ela, olha, escuta isso que ela me falou. Eu cheguei e falou: Jesus te ama. E ela: oi, boa noite, isso aí que tu tá fazendo não adianta de nada. Falou isso pra mim, a senhorinha, cara. Aquela vovozinha tava doida. Daí eu falei assim: tá, mas eu só tô evangelizando, falando a palavra do Senhor. Daí na minha mente veio o quê? Ah, eu sou aluno, cara. Essa mulher tem experiência. Eu sempre levo isso pra minha vida e aconselho as pessoas a levar também. Sempre, quando alguém quer te falar algo, te criticar, que a gente pensa como crítica, né? Te criticar, te falar alguma coisa que tu não gosta de ouvir, verdades que doem, eu sempre fecho minha boca. Se eu não conheço do assunto, eu escuto. Escuto pra entender. Entende? Porque não adianta, se tu começar a falar, não vai entrar na tua cabeça. Perfeito. Daí eu escutei ela assim, escutei ela e perguntei: tá, mas por que isso? Daí ela falou assim: não adianta tu falar que Jesus ama as pessoas e tarará, tarará, isso aí não é evangelismo. Não adianta tu tentar bater em ferro frio, tentar moldar ferro frio. Falou assim pra mim: não adianta tentar moldar ferro frio, bater em ferro frio. Daí eu falei assim: tá, mas o que a senhora quer falar com isso? Em pessoas que estão no mundo, né, que não estão aquecidas pelo Espírito Santo. Daí eu falei assim: tá, mas por que a senhora fala isso? Ela falou: Jesus não é o caminho. Ela me falou essa frase: Jesus não é o caminho. Daí eu perguntei: como é que é? Não fiquei bravo com ela, né, mas dentro de mim, o que essa vovó tá falando, cara? Fiquei doido, né? E eu falei: a senhora poderia me explicar um pouco mais? Que eu tive uma ótima educação, graças ao Senhor Jesus, nunca desrespeito ninguém. Daí perguntei pra ela assim: a senhora pode me explicar o que significa isso? Daí ela falou assim: Jesus não é o caminho, Jesus é aquele que mostra o caminho. Daí na minha cabeça veio mas isso faz sentido que essa mulher tá falando. Novo convertido. Faz sentido que essa mulher tá falando. E que não adianta moldar ferro frio. E na minha cabeça veio toda a dúvida do mundo. Uhum. E adivinha o que eu fiz naquele dia? Parou de evangelizar. Até chegar em casa. Agora tu pensa. Se o diabo te bota em dúvida, ele tem capacidade de parar, né? O inimigo... Olha isso! Vocês acham que o diabo não brinca de ser diabo, meus amigos? Ele não brinca. Vocês não acreditam o que o inimigo fez pra me parar naquele dia. Ele usou a própria Bíblia, a palavra do Senhor, pra me fazer parar. Não, foi o que ele fez com Jesus no deserto. Exato. Mas ele tentou comigo e conseguiu comigo, porque eu era fraco e novo convertido na fé. E daí aquela senhorinha me citou vários versículos bíblicos. Dava pra ver que ela era estudada na palavra do Senhor. 80 anos, né, cara? E daí ela falou pra mim assim: eu acho que tu tem que ler mais a Bíblia. Ler mais bem no tempo que eu tava naquele desafio lá, cara. Que loucura, né? O inimigo é astuto, meus amigos. Como eu falei e repito, o diabo não brinca de ser diabo. Às vezes, nós crentes, a gente quer brincar de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo, meus amigos. E ele trabalha 24 horas por dia. Ele trabalha 24 horas por dia analisando tudo, cada expressão facial que tu faz. Quando recebe uma informação,
tem um inimigo lá te olhando. Ah, captei a informação, então ele é fraco aqui. Vamos trabalhar aqui em cima. O inimigo, ele entra numa brecha do tamanho do furo de uma agulha. Basta tu liberar a brecha. Daí ele vai alimentando, tu vai permitindo, e é assim que se perde no caminho, né, cara? O inimigo, ele bota a brecha, ele entra, te manda seta. E assim, ó, hoje em dia, que eu tô com um pouco mais de conhecimento, não tanto, né, cara, não querendo me engrandecer nem nada, mas que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu consigo perceber as setas quando elas vêm. Mas como é que tu venceu esse período? Ah, agora da senhorinha, né? Não É. posso me perder no argumento. Assim, ó, a senhorinha, daí eu voltei pra casa. E daí eu comecei a estudar. E daí eu conversei com um primo meu que fazia muitos anos que eu não conversava. E daí esse primo, ele falou pra mim assim, ó. Assim, Mateus, essa senhorinha tá enganada, cara. Jesus é o caminho. O inimigo queria te parar. Nossa, aquele cara abriu minha mente, cara. O inimigo queria te parar. E daí ele falou pra mim o seguinte: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem mostra o caminho é tu. Nossa, cara, expandiu minha mente, expandiu. Eu falei, meu Deus, cara, o inimigo, ele é astuto e ele conseguiu me parar naquele dia. Tinha gente que precisava me ouvir e o inimigo me parou, cara. Pra tu ver. Eu acho bem interessante essa tua fala, porque eu penso da seguinte forma, tá? Uhum, A gente fala que o diabo, ele trabalha nas nossas fraquezas, uhum, né? Nos periféricos onde a gente é fraco. uhum. Mas eu discordo completamente disso. Por quê? Pra tu derrubar uma árvore, tu não quebra um galho. Tu arranca ela pela raiz. E o diabo, ele quer justamente o quê? Acessar a tua raiz, onde tu és mais forte. Ele usa as brechas pra isso. Então, se o diabo, ele tem uma capacidade de abrir uma dúvida na tua vida, ele vai trabalhar naquilo onde tu és mais convicto. Porque tu tinhas convicção que tu eras um evangelista nato. E tinhas um conhecimento advindo do céu. E o diabo, ele utilizou justamente isso para te enfraquecer. Porque ele quis botar uma dúvida onde? Não, eu não sou capaz. Não, eu não tenho como. Realmente eu não tenho conhecimento. Realmente eu não sei o que eu tô fazendo. E se tudo que eu fiz até agora eu fiz errado? Se eu fiz motivado pelo meu ego, por mim mesmo. E eu digo isso porque até como uma forma de alerta, como uma forma de aviso pra gente. Porque assim, o diabo, como disse o Mateus, ele não brinca de ser diabo. E ele normalmente vai trabalhar, na verdade ele faz isso o tempo inteiro, porque ele fez isso com Jesus. Ele usou a palavra pra roubar a identidade dele. Tudo que o diabo quer é roubar a nossa identidade. Aquilo onde a gente é mais forte, onde a gente é mais convicto, a nossa segurança, que a gente não... Como é que eu posso colocar? A gente não cuida tanto. Porque se eu sou forte aqui, por que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar naquilo que eu sou fraco, pra deixar ele longe de mim. Então aqui, não é que eu vou deixar desprotegido, eu já sou forte que chega. E é aí que o diabo quer. Que ele pensa assim, cara, ele não tá olhando onde ele acha que ele é muito bom. Então é ali que eu vou pegar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente conversou, né, um pouco sobre isso aquele dia, né? E falando essa fala agora, me veio esse pensamento em mente. Porque outro dia eu tava meditando muito sobre isso. Porque a gente cuida, né, das nossas áreas mais fragilizadas. Só que às vezes naquilo onde a gente é mais forte, porque a gente tem essa ideia, eu sou muito forte, eu não preciso cuidar. E é ali que o diabo tem a maior brecha. Porque onde ele vai trabalhar, ele vai matar a árvore direto na raiz. Com certeza. E isso, essa raiz é a nossa identidade, né? O que ele quer roubar é isso, é nessa filiação, a gente saber quem a gente é em Cristo. Então, se ele consegue roubar o meu ministério, cara, se ele consegue roubar a minha essência, se ele consegue roubar aquilo que eu sou, significa que ele roubou meu propósito. E se ele roubou meu propósito, ele roubou tudo. Porque quem não sabe quem é, não sabe para que existe. Exato, cara, isso é muito forte. E ela falou pra mim o seguinte, que falar Jesus te ama não adianta nada. Mas eu tô aqui, sou uma prova viva e tenho experiências pra falar que falar Jesus te ama adianta sim. Porque um dia eu vou te falar o que aconteceu comigo, meu amigo. Aconteceu uma situação muito inusitada. Eu tava andando numa das minhas caminhadas de evangelização, que eu saio andar, falar de Jesus pra todo mundo. Daí eu abordei uma moça, uma mais de idade, 40 anos, meia idade. Daí eu falei pra ela assim, seguinte, Jesus te ama muito, você é muito importante. Falei pra ela assim. Daí ela olhou pra mim e começou a escorrer uma lágrima no olho dela assim. E falou assim, como? Como que tu sabe disso? Eu falei, mas sabe o quê? Por que tu falou que eu sou importante? Falou pra mim assim, porque tu é amada.
Jesus te ama. Daí eu comecei a perceber a batalha ali. Daí ela falou, Jesus, eu falei, Jesus te ama. Ela olhou pra mim. Hoje mesmo eu ia tirar minha própria vida. Mas Jesus se importa comigo, né? Daí eu falei, sim, se importa, com certeza, né? Fui falando, né? Fui falando pra ela. E ela, tá. Eu falei, tu não vai tirar tua própria vida porque tu é importante. Você é amada. E comecei a elogiar a mulher, não elogiar de formas malícias, sim. né? Que a gente tem que cuidar com isso. Por isso que às vezes eles pregam, a evangelização de homens tem que ser por homens, de mulheres por mulheres, né? Mas comigo, naquele momento, eu fui guiado pelo Espírito Santo, eu falei, deixa eu dar um abraço em você. Dei um abraço naquela senhora, abracei ela assim e falei, você é amada, Jesus te ama, não se preocupe, vai dar tudo certo. Falei algumas palavras de aprovação, de validação pra ela se sentir bem, e ela falou, obrigado. Com o simples Jesus te ama, o Espírito Santo, perdão, livrou uma mulher de se suicidar. Agora você me fala. Um testemunho que tu sabe, né? Que alguém te falou, né? Porque quantos já podem ter sido alcançados? Agora, uma coisa eu falo com convicção. De tudo que eu já aprendi falando Jesus te ama e outras coisas na rua pras pessoas. Jesus te ama é uma porta de entrada. E se todos os Jesus te ama, que eu já falei na minha vida, renderam uma alma pro Senhor, eu já conquistei o que há de melhor nessa terra. Eu já conquistei o melhor do melhor do melhor dessa terra e da eternidade. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Então, se um Jesus te ama, que eu já falei, se uma semente que eu já plantei nessas minhas caminhadas valeu uma alma pro Senhor, houve uma festa no céu, eu conquistei o que há de melhor nesse mundo e mostrei a eternidade pra alguém. E agora me fala que um Jesus te ama não tem poder. Me fala. E eu tô aqui pra provar que tem poder. Entendeu? Porque assim, cara, isso é incrível. Jesus é maravilhoso o tempo todo. E outra coisa com a história dessa senhorinha, o Senhor permitiu isso acontecer. Claro, o Senhor sempre permite, né? Porque pra acontecer é a permissão do Senhor. Eu aprendi outra coisa muito importante. Você não vai conseguir fazer o reino do Senhor sozinho. O reino do Senhor, ele é composto, a obra de Deus, o corpo de Cristo é composto por braços, pernas, cabeças, entendeu? Várias partes. Um planta, o outro rega e o Senhor traz o crescimento. Tá na palavra dele isso. Não lembro agora o versículo, mas tá na palavra dele. Guri então, estudado, gente. Isso é verdade. Um planta, o outro rega e o Senhor traz o crescimento. E com essa história eu aprendi o conceito do corpo de Cristo. Uhum. E nunca mais quis fazer tudo sozinho da evangelização. Isso é forte. Entendeu? Porque senão a gente vai falar que é pelo mérito do nosso próprio braço, né? Isso. Nossa, o Senhor pensa muito em tudo, né, não, cara? O Senhor é perfeito, cara. A fé sem obras é morta, né? Mas a obra também não pode ser feita sozinha, né? Sim, a palavra já fala sobre isso. E nesse mesmo versículo que tu falou, a fé sem obras é morta. E a gente tem que gerar frutos para frutificar. Nessa passagem fala algo assim, se eu não me engano. A gente tem que gerar frutos para valer a pena, né? Para nossa fé valer. E o que é um fruto? O que é um fruto? Às vezes a gente se pega pensando que frutos são bens materiais, aquilo que a gente trabalha, se esforça, obras, trabalha e consegue frutificar na vida, ter um bom carro, ter uma boa casa. Mas eu falo que esse não é o verdadeiro fruto. O verdadeiro fruto, que eu acredito que na minha interpretação foi nessa passagem, o verdadeiro fruto é uma alma que é ganha pro Senhor Jesus. Porque esse fruto jamais ele vai deteriorar. Jamais ele vai enferrujar igual um carro enferruja. Jamais vai ser destruído. Uma alma ganha para Jesus, ela vai valer pela eternidade toda. E esse, no meu ver, é o verdadeiro fruto. Que, como eu já mencionei, uma alma vale mais do que o mundo todo. Essa é uma verdade. Eli, eu me dou por satisfeito. Fantástico. E como eu já falei pra ti algumas vezes, né? Ter uma pessoa tão nova assim, se movendo com tanta intencionalidade, buscando o reino, buscando almas e que entendeu o propósito, né? Como a gente já sempre falou várias vezes, né? O propósito é único para todos, né? Único para todos. Ganhar almas para Jesus com a sua força e aptidão. Esse é o propósito. Dentro das suas habilidades, das suas capacidades, dentro daquilo que Deus nos proporcionou em nível de dons, né? E talentos. Exato. O que tu poderia falar para as pessoas hoje que estão nos acompanhando aqui
sobre esse Jesus que te alcançou e como elas podem, talvez, alcançar um relacionamento com Ele, ou uma intimidade com Ele, ou aquilo que o Espírito Santo te direcionar a falar. Se fosse dar um conselho para essa galera que está assistindo a gente hoje aqui. A gente, às vezes, se perde pensando no vem a nós, Pai. A gente pede, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E às vezes pouco a gente quer ir até o Senhor. Então eu falo, busque o Senhor. Conseguir uma intimidade com Deus, o único requisito é buscar. É buscar. Deus jamais vai recusar um coração aquebrantado. Deus jamais vai recusar um pedido de perdão com a intencionalidade certa do coração. Deus jamais vai recusar. Então vai pro teu secreto, pede perdão pelo que tu fez de errado, pede uma nova chance. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que Deus ele é um Deus de recomeços. O que eu aprendi isso lendo o quê? Números. Lendo, Josué. Por quê? Porque fala muito o povo pecou e Deus ficou sem falar. O povo pecou, daí ele clamou de novo e o Senhor respondeu. Clamou de novo, o Senhor respondeu. Então, nisso eu aprendi que Deus é um Deus de recomeço, né? O pessoal às vezes lê a Bíblia, aquelas partes maçantes, e acha que não é importante. É importante, cada passagem. E Deus é um Deus de recomeço. Então, sempre peça perdão e recomece com o Senhor e vá pro secreto. Todo dia, sempre quando puder. Não quando puder e não puder. Coloque o Senhor à frente de tudo que você fizer e vai dar certo. Busque o secreto. Não adianta ser crente sem secreto, não existe. Busque o Senhor todo dia dentro do teu quarto e com intencionalidade de coração. Ore pelas pessoas, evangelize, diga que Jesus ama, entendeu? Se você não é muito bom com comunicação, obedeça quando o Espírito Santo mandar. Isso é o mais importante. Reconheça a voz do Espírito Santo, ore pedindo pro Senhor, Pai, abra meus olhos, meus ouvidos espirituais, para você entender quando é ou não a voz do Espírito Santo. Sentiu dúvida? Cai fora. Sentiu paz? Cai para dentro. É mais ou menos assim. Sensacional, meu amigo. Galera, agradeço vocês, agradeço Eli, uma honra te receber aqui, meu irmão. Um testemunho poderoso mais uma vez para trazer, né, essa pedra fundamental, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje através aqui da vida do Eli, né, com 18 anos, sendo extremamente ministrado, sendo extremamente intencional e obediente, que isso sirva de exemplo para você, que entenda que não existe idade, que não existe forma, é como Deus te falar para fazer. Vai lá e faz. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes você não é um bom comunicador, mas pode escrever um bom bilhete, pode ser uma pessoa muito boa na parte de escrita de redações. Deus dá várias estratégias para alcançar os seus filhos, porque a coisa que Ele mais quer é que nós conheçamos o nosso Pai, tenhamos um excelente relacionamento com Ele, porque a maior alegria dos seus filhos é falar do Pai para aqueles que ainda não conhecem. Então que essa mensagem toque o seu coração. Se você ainda não nos segue, nos siga aqui no YouTube, compartilhe essa mensagem, curta, porque o objetivo é que essas palavras que foram ditas aqui alcancem o maior número de pessoas possíveis, porque alguém está precisando dessa mensagem, alguém está precisando dessa palavra. E o Porta Estreita existe justamente para isso, levar o conhecimento de Deus ao maior número de pessoas possíveis, da melhor forma possível. Exato. E eu agradeço a cada um de vocês pela audiência, por nos acompanharem aqui. Nós vamos passar um vídeo agora daquele projeto que eu comentei agora há pouco, Família e Missão, Africa for Jesus, que é a verdadeira religião que Jesus Cristo comenta na Bíblia, né? Auxiliar os órfãos e as viúvas. E nos vemos no próximo. Só uma vírgula, posso falar? Assim, ó. Se você ficou na mente de mandar esse vídeo pra alguém, pra aquela pessoa mesmo, pode mandar. Isso aí é obedecer ao Espírito Santo. Eu sei que você ficou com vontade de mandar o vídeo pra aquela pessoa. Manda, que ela tá precisando escutar. Confia em mim, confia no Espírito Santo. Pode mandar. Isso é obediência, galera. E a gente tá aí pra isso. E que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e até o próximo Porta Estreita. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos.
e vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.